O Alienista, conto de Machado de Assis. Este é o vídeo de número 42. Estamos começando o capítulo, ou a parte 13 deste conto, intitulado Plus Ultra. Último capítulo do conto, né? Então, vamos lá, né? Plus ultra em latim significa mais além, né? Por isso que a gente fala plus e não plus, né? Porque plus is English, right? Então, plus ultra, mais além, né? O que aconteceu mais além? Era a vez da terapêutica. Vamos aplicar o remédio. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Neste ponto, todos os cronistas estão de pleno acordo. O ilustre alienista fez curas pasmosas que excitaram a mais viva admiração em Itaguaí. Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral em que cada um deles excedia as outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos um modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto. E não ia logo às doses máximas, graduava-as, conforme o estado, a idade, o temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala, para restituir a razão do alienado. Em outros casos, a modéstia era mais rebelde. Recorria então aos anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente, poeta, que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a desesperar da cura quando teve a ideia de mandar correr matraca. Lembra, a gente viu no começo do conto, né? Correr matraca, o cara vai lá fazer barulho com a matraca e apregoar, né? Então ele mandara correr matraca para o fim de o apregoar como um rival de Garção e Píndaro. Tanto Garção quanto Píndaro são escritores, né? Um é um escritor, um poeta português, e o outro é um grego. A gente conversa no final, né? Então, ofereceu lá uma casaca nova, dinheiro, ofereceu tudo, e o poeta não queria nada disso, né? Nem ligava. Então é como se falasse, olha, você é tão bom quanto o Machado de Assis mandou apregoar na cidade. É claro que fica meio estranho para o Machado de Assis fazendo um conto colocando o nome dele aqui, né? Então ele coloca o Garção e o Píndaro. Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre. Foi um santo remédio. Outro doente, também modesto, opôs a mesma rebeldia à medicação. Mas não sendo escritor, mal sabia assinar o nome, não se lhe podia aplicar o remédio da matraca. Simão Bacamarte lembrou-se de pedir para ele o lugar de secretário da Academia dos Encobertos, né? Estabelecida em Itaguaí. A Academia dos Encobertos é como se fosse uma academia real, né? De grandes ali. Os lugares de presidente e secretário eram de nomeação régia, por especial graça do finado rei Dom João V, e implicavam o tratamento de excelência e o uso de uma placa de ouro no chapéu. Então ele queria essa honraria para o nosso louco. O governo de Lisboa recusou o diploma, mas, representando o alienista que o não pedia como prêmio honorífico ou distinção legítima, e somente como um meio terapêutico para um caso difícil, o governo cedeu excepcionalmente à súplica. E ainda assim não o fez sem extraordinário esforço do ministro de Marinha e Ultramar, que vinha a ser primo do alienado. Foi outro santo remédio. Realmente é admirável
dizia-se nas ruas ao ver a expressão sadia e enfunada, ou seja, soberba, vaidosa, dos dois ex-dementes, né? Um soberbo e vaidoso porque é melhor escritor que Garção e Píndaro, e o outro porque faz parte da Academia dos Encobertos, né? Com placa de ouro no chapéu e tudo. Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida. E o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em que a qualidade predominante resistia a tudo. Então o alienista, o que ele fazia, era esperto, atacava a outra parte, aplicando a terapêutica o método de estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir. Então o cara é modesto, não tem o que fazer com a modéstia dele. Então que tal trabalhar com a raiva dele primeiro, né? Deixa ele ficar com raiva primeiro, depois a gente tenta ruir a outra qualidade moral, né? E é aqui que na verdade eu deveria de ter mencionado o livro que eu falei pra vocês, né? Mas não, vou mudar minha frase. É aqui que eu tenho que mencionar mais uma vez o livro que eu mandei que eu mencionei com vocês, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? De C.S. Lewis. O que a posição do Simão Bacamarte aqui é exatamente a posição dos demônios aqui no livro, né? Qual que são as melhores estratégias para corromper um homem, né? Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza bom. Isso eu já falei. Então o alienista aplicando que toma uma fortaleza, né? Não pode tomar por um ponto, pega pelo outro. Ok. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde. Todos curados. O vereador Galvão, tão cruelmente afligido de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio. Digo felicidade porque o tio deixou um testamento ambíguo e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes e embaçando os outros herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance. Confessou ingenuamente que não teve parte na cura, né? Então, olha, não é mérito meu, isso daqui é um acaso, né? Foi a simples vis medicatrix da natureza. Eu vou comentar daqui a pouco sobre a vis medicatrix, mas é uma cura natural, né? Não aconteceu o mesmo com o padre Lopes. Sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o grego, incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos 70. Vamos colocar assim, um livro religioso, né? Depois a gente conversa em hebraico e em grego, né? Então, olha, você vai ter a grande honra de fazer o que? A versão, análise crítica desse livro. O padre aceitou a incumbência e em boa hora o fez. Ao cabo de 2 meses possuía um livro e a liberdade. Parece o homem que sabia javanês, né? Então ele consegue falar muitas coisas sem precisar entender o que está acontecendo. O Homem que Sabia Javanês, conto do Lima Barreto, tem aqui no canal. Quanto à Senhora do Boticário, não ficou muito tempo na célula que lhe coube, e onde, aliás, lhe não faltaram carinhos. A gente vai voltar daqui a pouco, no próximo vídeo, para a leitura. Eu só quero comentar algumas coisas para não ficar em branco, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? A gente falou de plus ultra, que é mais além. E aí, Garção, né? Quem foi Garção? Né? Foi o Pedro Antônio Correia Garção, que viveu de 1724 a 1772. Então era um poeta contemporâneo naquela época, né? Não na época do Machado de Assis, na época em que a nossa história se passa. Estudou literatura clássica no Colégio dos Jesuítas, em Lisboa, e frequentou o curso de Direito na Universidade de Coimbra, não chegando contudo a terminá-lo. Em 1756, juntamente com Cruz e Silva,
Antônio Gomes de Carvalho e Manuel Nicolau Esteves Negrão fundou a Arcádia Lusitana, extremamente importante, né? Retomando os clássicos, né? Utilizando como pseudônimo arcaico Coridon Erimanteu. Tentou a criação de um teatro nacional com a redação de alguns textos dramáticos, né? E também dedicou alguma atenção ao gênero epistolar, ou seja, para escrever cartas, né? E a poesia de circunstância. Esforçou-se sobretudo no sentido de cultivar os gêneros greco-latinos, é claro, nós estamos falando da Arcádia, né? Admirador de Horácio, fundiu o horacianismo com a poesia do cotidiano e atingiu assim o melhor da sua obra. Eu falo isso para dar uma curiosidade a gente querer ler esses caras, embora nós não tenhamos tempo infinito. Para além do poeta latino, também seguiu os quinhentistas portugueses, Sá de Miranda, Antônio Ferreiro, Camões e Diogo Bernardes. Bom, e aí o Píndaro é bem mais antigo, né? Ele viveu de 518 a.C. a 438 a.C. Foi um poeta grego, autor de Epinícios, ou Odes Triunfais. A ele se atribuiu também a célebre frase: homem, torna-te no que és. Isso pode mudar a tua vida, né? Você é algo. Tem que abrir esse parênteses. Você é algo. Só que você precisa merecer ser esse algo que você é. Você precisa lutar para se tornar você mesmo, né? Você tem algo dentro de você que ultrapassa o teu estado de coisas na tua vida agora. E é esse algo, esse eu, que é o objetivo da tua vida se tornar, né? Torna-te a ti mesmo. E aí eu conecto com algo que eu falei num dos vídeos anteriores, que uma das melhores qualidades que uma pessoa pode ter é personalidade. Você ser você mesmo, né? Mas não é só ser você mesmo no sentido de faça as coisas que você gosta. Você tem que se esforçar para se tornar você mesmo. Bom, e aí a gente conversou sobre Dom João V, ele só aparece, né? Lembre-se que Dom João V viveu de 1689 a 1750, apelidado o Magnânimo, foi rei de Portugal e Algarves de 1706 até a sua morte, né? Academia dos Encobertos, bem importante para a gente, né? Dentre as diversas agremiações culturais sediadas no Brasil colonial, a primeira delas foi a Academia dos Esquecidos, fundada na Bahia pelo vice-rei Vasco Fernandes César de Menezes, em 1724, cuja inspiração decorreu da associação de Dom João V. Apesar de a produção dessas academias estar quase sempre impregnada pelo espírito áulico e pela retórica excessiva, elas constituíram o primeiro esboço de uma esfera pública intelectual na colônia, né? Isso é a Academia dos Encobertos, né? Lembre-se que a academia que eu mencionei é a Academia dos Esquecidos, né? Mas a Academia dos Encobertos, exatamente, eu não consegui achar em lugar nenhum. Então acho que é uma referência, né? Ou uma das academias menores que estavam ali. Nós vimos também que enfunado pode ser... Bom, deixa eu ler um exemplo, né? Comi em meu velho prato decorado com uma vista em marrom de um velho navio de guerra com velas enfunadas, cheias, né? Na passagem que a gente viu aqui é cheio de si, soberbo. Coloquei outros dois exemplos para você. Vis medicatrix, a expressão latina original é vis medicatrix naturae, ou seja, via de cura natural, né? E finalmente nós temos os 70, que foi, digamos assim, o livro sobre o qual o padre trabalhou, né? Os 70 discípulos, ou os 72 discípulos, conhecidos na tradição cristã oriental como 70 apóstolos, foram os primeiros seguidores de Jesus mencionados no Evangelho de Lucas. De acordo com o evangelista Lucas, o único que os cita, Jesus os designou e enviou aos pares numa missão específica detalhada no texto. A tradição da Igreja Ortodoxa, ao providenciar o nome dos 70, cujos nomes estão escritos no céu, está
associada com Doroteu de Tiro, um bispo no final do século III d.C. Desconhecido exceto por sua contribuição nesse contexto e a quem foi atribuído um relato sobre os 70. Provavelmente esse relato que é mencionado na nossa história e cuja versão sobrevivente é do século VIII d.C. Bom, vamos continuar a leitura.